Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela atenção. Meu nome é Bruno Veloso, sou atualmente mestrando do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Transistor Quântico em Sistema de Qubits Supercondutores. O trabalho é de minha autoria, junto com o Dr. Alan dos Santos, professor Roman Bachelard, professor Celso Vilas Boas e uma série de pesquisadores da Universidade de Shenzhen, na China. O trabalho atualmente está em fase final, acreditamos que dentro de pouco tempo ele deverá estar sendo publicado. Bom, esse trabalho vai estar fundamentalmente relacionado com a área de computação quântica, que é uma área de extremo interesse, extrema relevância nos últimos anos, justamente porque ela promete revolucionar fundamentalmente o modo como nós realizamos computação, aumentar muito o nosso poder computacional. Mas se nós queremos ter computadores quânticos, primeiramente nós temos que ter as peças, os componentes desse computador. E é justamente nesse sentido que esse trabalho se encaixa. Nós utilizamos nos nossos sistemas qubits supercondutores. E para entender um pouco melhor o que são esses qubits, inicialmente nós temos que nos relembrar do que é o oscilador harmônico quântico. Bom, um oscilador harmônico quântico, ele é um problema muito comum de mecânica quântica, é um problema simples, no qual nós vemos que o estado 0, estado 1, estado 2 e todos os outros estados conseguintes, eles estão igualmente separados em energia, o que significa que um fóton poderia estar tanto a transição 0 para 1, quanto a transição 1 para 2, e assim por diante. Esse sistema não seria útil para um computador quântico, justamente porque eu não conseguiria manter a minha base 0 ou 1, que é a minha base computacional, na qual eu sou capaz de realizar a computação. Se eu quero manter essa base, eu preciso de um sistema anarmônico, eu preciso adicionar uma anamorticidade no meu sistema. Isso é feito com a utilização de sistemas supercondutores, e nesse caso, o que eu tenho é que a transição 0 para 1 vai ter uma energia bem definida, enquanto que a transição 1 para 2 terá uma energia também bem definida, mas diferente da anterior, e todas as outras também serão diferentes. Com isso, então, idealmente, eu deveria poder desconsiderar todos esses meus níveis mais excitados e simplesmente considerar o meu estado 0 ou 1, sendo então capaz de realizar computação quântica. O nosso sistema ele é composto por 3 desses qubits. Um primeiro qubit, Q1, um qubit T, chamado de qubit de controle ou coupler, e um qubit 2, que estará finalizando o sanduíche com o meu qubit Q2, QC, desculpem. Aqui então nós vemos o hamiltoniano desse nosso sistema. Ele é composto inicialmente pelos meus termos de energia, adicionados da minha anamorticidade, que vai ser dada por esse termo alfa, e os termos de interação. Aqui então eu tenho o acoplamento entre o meu qubit 1 ou o meu qubit 2 e o meu coupler, o meu qubit C controle. Além disso, eu tenho também um termo G12, que vai descrever a interação entre os qubits 1 e 2. Essa interação aqui é consideravelmente menor do que a minha interação G1 e G2. No entanto, ela não é desprezível e vai desempenhar um papel fundamental na minha dinâmica daqui para frente. Para analisar o meu sistema, nós utilizamos principalmente o método dos hamiltonianos efetivos, que consiste basicamente em desprezar partes do meu sistema que oscilam rapidamente, termos que são muito pequenos em amplitude, mas que oscilam muito rapidamente e que não ajudariam em grandes coisas na dinâmica. Sendo assim, eu tenho uma dinâmica muito mais simples, fácil de analisar e que me permite tirar muito mais insights do meu sistema. Aqui então vamos aos resultados que nós estamos tendo com esse sistema. Bom, nós podemos ver com a análise da dinâmica efetiva que o sistema irá se comportar exatamente como um transistor clássico. O transistor clássico ele é aquele sistema no qual, dado um sistema de controle,
eu terei ou não a passagem de corrente, basicamente um interruptor. Aqui, no caso, eu tenho um sistema bastante análogo. Vejamos aqui primeiro esse gráfico à esquerda. Nesse gráfico, vai me descrever meu estado zero do meu sistema C de controle. Então, inicialmente, aqui em laranja, eu tenho o meu qubit 1 estando com população 1. O meu qubit 2, por sua vez, que está desenhado em azul, estará com população 0. Se eu tenho o meu estado no qubit 0, nós vemos que 1 se mantém no 1, 2 se mantém no estado 0. Até aí, nada de interessante. No entanto, se agora eu tenho o estado 1 do meu coupler, eu tenho então uma dinâmica muito mais interessante, porque o meu qubit 1, que começou em 1, depois de um certo tempo, passará para o estado 0, enquanto que o qubit 2, que estava no estado 0, passará então para o estado 1. Esses pontos que nós podemos ver em ambos os gráficos são os resultados experimentais, enquanto que essa linha sólida são os resultados das nossas dinâmicas efetivas teóricos, o que mostra então que, sim, o nosso sistema tem um grande acordo da teoria com os experimentos. Só por aqui, o sistema já seria consideravelmente interessante, mas ainda existem algumas coisas a serem acrescentadas. Quando nós utilizamos essa técnica de hamiltonianos efetivos, nós podemos verificar que existe uma dependência do acoplamento efetivo, que eu vou chamar aqui de G efetivo, com um parâmetro chamado de dessintonia, que vai medir justamente a diferença entre as frequências ômega dos meus qubits 1 e 2 com a frequência do meu qubit ômega C, o meu qubit de controle, coupler. Essa dependência já havia sido prevista teoricamente no artigo da referência de 2020. No entanto, nesse sistema, eles utilizavam apenas a suposição de que os qubits eram compostos por apenas 2 estados. Quando, no entanto, nós fomos verificar experimentalmente, foi descoberto que esse sistema não se adequava aos resultados experimentais. Nós, então, decidimos fazer uma abordagem considerando não apenas 2 níveis de energia, mas também o terceiro nível de energia, aqui no caso, o meu estado 2. Quando nós fazíamos isso, nós então encontrávamos a seguinte expressão para o meu acoplamento efetivo. Essa expressão depende de G1 e 2, justamente meu acoplamento entre os qubits 1 e 2, do acoplamento G1 com meu coupler, do G2 com o coupler, e principalmente do estado do meu qubit de controle. O que significa então que eu terei duas curvas diferentes de acoplamento efetivo. Uma para o estado 0, uma para o estado 1 do meu coupler. Aqui eu tenho uma delta de Dirac, uma delta de Kronecker, que garante então a existência de duas curvas. Quais são essas curvas? Elas estão aqui. Então, quando na linha sólida, eu tenho a minha curva teórica da minha dinâmica efetiva, enquanto que os pontos são os dados experimentais. Novamente, nós vemos um grande acordo entre teoria e experimento. Esta linha tracejada, que nós podemos ver aqui, é a previsão desse paper de 2020, que supunha apenas dois níveis no nosso sistema de qubits supercondutores. Com esses resultados, nós podemos ver claramente que não é o fato de que os estados de número 2 não serão populados que impede que nós tenhamos que considerar esses estados na nossa dinâmica. Na verdade, é o exato oposto. O estado 2 do nosso sistema, ele afeta muito a dinâmica do sistema, mesmo que não esteja havendo população desse sistema.
resultado não havia sido apresentado na literatura e acreditamos que será de grande relevância porque ele nos permite não apenas entender melhor como se dá o acoplamento efetivo dos meus qubits, dadas as dessintonias, mas ele também explica de maneira muito mais fundamental que, mesmo quando eu não tenho um estado sendo populado, ele pode sim afetar a dinâmica do meu sistema. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Agradeço muitíssimo a atenção de todos. Tenham uma boa noite e muito obrigado.